A nossa segunda pauta, ela é um pouco menos agradável, tá? É uma pauta pesada. A gente vai começar vendo um vídeo. Eu não vou falar nada, eu vou deixar vocês verem o vídeo. E aí a gente comenta depois, tá bom? A gente tem essa foto aqui e um texto. Eu não vou ler, leiam vocês, porque, enfim, são nomes que, se eu falar, o algoritmo talvez derrube a live. E a gente vai ver um vídeo dessa pessoa aqui falando, tá? ישראל תפעל נגד החמאס בעוצמה הולכת וגוברת. ומכאן ואילך, משא ומתן יתנהל רק תחת אש. החמאס כבר הרגיש ביממה האחרונה את נחת זרוענו, ואני רוצה להבטיח לכם, אני רוצה להבטיח לו, זו רק ההתחלה. מכאן ואילך. O que fica implícito nesse discurso? A tradução é da FEPAL, tá? Se vocês quiserem informações qualificadas sobre Lapestina, sigam a página da FEPAL Brasil. Esse sujeito aí, Netanyahu, cagou pro cessar-fogo que tinha sido anunciado, que a gente nem pode chamar assim, porque a gente chama de cessar-fogo quando a gente tá medindo forças entre dois poderes equivalentes. Quando é uma superpotência bélica atacando a população civil de uma civilização que já tá fragilizada, o nome começa com um G e termina com sídio. Então ele rompeu o que eles chamam de cessar-fogo essa semana e atacou a área civil. E aí, por que eu trouxe isso pra live? Além de porque é importante a gente falar do que tá acontecendo lá, embora isso seja difícil. Foi na terça-feira, dia 18, que esse cessar-fogo aconteceu. E aí, onde ele aconteceu? Como eu já disse, em área civil, longe da fronteira, onde eram lugares considerados de baixo risco. E foram mais de 200 crianças que foram desvividas. Vocês perceberam a radicalização no discurso, né? Era um discurso que antes era, a gente quer recuperar os nossos reféns, a gente tá fazendo isso pelas... Enfim, era um monte de discurso de desculpa que já era absurda. E esse discurso tá se radicalizando, e ele tá se radicalizando no sentido de apontar que todos que são eles são nossos inimigos. Então, crianças são vistas como inimigas, mulheres são vistas como inimigas, mulheres grávidas estão sendo desvividas, tá? E aí a gente tem uma situação na qual... Vocês já quiseram estar errados na vida alguma vez? Porque essa é uma situação na qual eu penso constantemente sobre como eu queria estar errada. Logo que eu vou chamar de conflito de novo, eu não concordo com esse nome, mas é pra live não cair. Logo que esse conflito começou, eu postei um vídeo no qual eu falava sobre como isso era um projeto pra desviver crianças. Por quê? Porque desvivendo as crianças da Lapestina, eles acabam com a população do país. A gente tá falando de uma população que é extremamente jovem. A população da Lapestina é uma população muito jovem. Por quê? Porque não existe expectativa de vida. É muito difícil envelhecer lá, dado que eles vivem com bloqueio econômico, viviam com bloqueio econômico, e eles estão há mais de anos sendo atacados por um país com financiamento bélico dos Estados Unidos, testando ar, espaço mar, de guerra, espaço Ra, na população. Então, é uma população jovem. E aí, se você desvive as crianças, essa população não vai envelhecer. Ela vai ser de espaço zimada, porque as pessoas, elas não vão ter condições de chegar numa idade na qual elas vão se reproduzir. Então, é uma forma cruel de atacar uma população e fazer com que ela deixe de existir, atacando as crianças. E eles estão fazendo isso desde o começo. Eles dizem que, é só pra atacar o Ra, espaço Mas, pra combater o terror, espaço-rismo. Mas, se fosse, eles não estariam promovendo e naturalizando esse discurso anti-criança, que é o que tem feito. E aí, desde lá do começo, eu vinha falando disso, e essa intensificação, radicalização do discurso, mostra que, infelizmente, é isso mesmo. O Felipe falou aí que o antigo professor de judaísmo comentou em um post aleatório que quem não se importou com os reféns agora não reclama pelas mortes na Lapestina e que fiquemos quietos. Então, já trabalhei em escola judaica, então eu tenho algum contato com a comunidade judaica, e é um tanto assustador ver como o discurso ele é enviesado, ele é manipulado para fazer com que
pessoas que não têm acesso a determinada informação, através dessas pessoas que são lideranças da comunidade, né, que trazem esse discurso enviesado, acreditem que o que está acontecendo é legítimo. Então você vai ver pessoas realmente acreditando naquela história dos bebês decais, por exemplo, até hoje. Eu acho importante a gente pensar nisso e falar disso, porque é uma ação que está sendo condenada por todo mundo. E aí isso traz à luz muito a forma como órgãos como a ONU, por exemplo, que se diz uma agência internacional que defende os interesses dos direitos humanos e blá blá blá, não servem pra porra nenhuma. Houve mobilizações e houve documentações de como o que tá acontecendo não deveria estar acontecendo e de como isso não deveria existir. Isso continua acontecendo porque, foda-se, porque Israel quer. Porque eles querem aquele território, eles decidiram que aquele território é deles e eles vão desviver todo mundo que tá lá até eles conseguirem o que eles querem. Porque não existe ninguém politicamente interessado em impedir que isso aconteça. Teria algum poder pra impedir? Não quer. Foda-se direitos humanos, entendeu? E é uma questão, voltando no que eu tava falando antes, é uma questão que é difícil de ser abordada, porque as informações que chegam no brasileiro médio, eu tava falando da comunidade judaica, que vai consumir redes de informação, às vezes, de dentro da comunidade, mas no brasileiro médio, a informação que chega, muitas vezes, ela é enviesada. A mídia, ela vai falar, por exemplo, de como se fosse algo entre Israel, vou aplicar a mesma lógica, Hamas, invertam as consoantes. E não é, a gente sabe que não é. A gente viu nesse último ataque que mais de 400 pessoas foram desvividas, sendo elas mais de 200 crianças, que não tem nada a ver com esse grupo. E sim com controle de território, com colonialismo, com disputa de poder político. Isso tudo feito com base em religião, né? E aí, a gente tem uma desumanização das pessoas que estão vivendo nesse contexto, né? Dos cidadãos da Lapestina, porque pouco se fala neles como se eles fossem humanos. Quando a mídia noticia, eles falam que Israel tá atacando uma raça. E aí é como se fossem pessoas ruins, não é como se tivessem mulheres, crianças, pais, mães, alguns velhinhos ali. É como se eles estivessem fazendo algo justificável. A gente tem essa situação e a gente precisa pensar em formas de como lidar com elas, de como a gente leva essa informação para esse brasileiro médio. E aí tem algo que eu não vou contar para vocês com detalhes, tá? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui um site. Vocês conhecem a editora Mistifório? É uma editora de quadrinhos brasileira que trabalha com a disputa da narrativa política no meio dos quadrinhos. E aí vocês vão abrir esse site aqui da Mistifório, vocês vão clicar neste link aqui, seguir campanha. O texto diz assim: do Rio ao Mar, a camarada pedagolítica, pedagoga, professora e militante marxista pela Soberana, traz nessa HQ a visão de uma pequena garotinha palestina que, junto de sua família, precisa deslocar-se constantemente devido às ameaças de um genocídio. Roteiro foi escrito por Pedagolítica, e os desenhos são do camarada Maurício Oada, que desenha lindamente, tá? Quando eu vi isso daqui, vocês não têm ideia do quanto eu chorei. Não posso falar muito sobre ainda, mas vocês vão todos entrar nesse link aqui e seguir a campanha. Por quê? Porque esse quadrinho, ele tem justamente essa intenção de humanizar o que tá acontecendo. Mostrar para as pessoas que as pessoas que estão sendo vítimas desse são seres humanos, são pessoas comuns que tinham uma vida comum até o dia que Israel decidiu que elas não teriam mais uma vida comum. E a gente humanizar isso é muito importante. A gente mostrar que são pessoas que tinham sonhos, que tinham vontades, que faziam coisas, que tinham seus hobbies, seus lazeres, é fundamental para que a gente... Não acho que a gente vai conseguir combater isso pelas vias institucionais, que nem eu falei, é a ONU, o Tribunal de Haia, não vai. Mas a gente consegue mostrar para as pessoas como o colonialismo ainda acontece, como ele é prejudicial, como genoespaçocídios ainda acontecem e como as pessoas conseguem ser cooptadas por esses discursos. Então, a gente precisa começar a disputar essas narrativas, a gente precisa começar a mostrar que são seres humanos, que são pessoas, e que essas pessoas estão sendo privadas do direito de viver, de sonhar delas, por conta dos interesses de um Estado que nem existe de verdade, e que eles estão fazendo isso de uma forma muito cruel. Eles estão fazendo isso através do desvivimento em massa de crianças, para que a população deixe de existir, para que eles possam conquistar aquele território e usar aquele território do jeito que é interessante para eles.
Então, a gente tá falando de um discurso que naturaliza o desvivimento de crianças, de uma civilização, de uma população inteira, para atender o interesse de alguém. Então, entrem lá no site, cliquem para seguir a campanha, acompanhem as próximas notícias sobre esse projeto para vocês terem mais informações. Sigam as páginas da Mistifório também. Eu não tenho muito o que falar no sentido de o que a gente faz diante disso? O que a gente faz diante disso é se organizar o ódio que vocês estão sentindo agora depois de ver isso, lutar para construir uma sociedade na qual isso não existe. Porque enquanto existe capitalismo, vai existir colonialismo. Enquanto existe colonialismo, vai existir discurso que naturaliza o desvivimento em massa de criança e de uma civilização inteira. Se você é contra isso, você precisa se organizar e lutar pela superação do capitalismo, tá? Tamo bem, chat? Eu sei que é um assunto pesado, que é um assunto que, às vezes a gente fica saturado, mas é importante a gente falar disso, porque se a gente não fala, ninguém vai falar. E a gente tendo consciência, a gente precisa trazer a luz para esse tipo de assunto. É meio pesado ver que toda vez que aborda esse assunto, o alcance dos conteúdos cai. Porque tá todo mundo cansado. Quem tem consciência sabe que isso tá acontecendo há muito tempo, que é um negócio cruel, mas se a gente não fala sobre, se a gente não dá visibilidade pra isso, a gente não vai conseguir fazer com que a informação chegue em outras pessoas. E aí, o que eu tentei nesse quadrinho foi fazer isso de uma forma leve. É leve, mas é pesado, tá? Eu escrevi e eu chorei, e depois, quando foi roteirizado, eu chorei, eu vi as ilustrações e eu chorei. Porque não é algo que a gente gostaria de falar, sabe? Não é como se eu acordasse e falasse, que dia ótimo pra falar de uma criança que tá sendo vítima de um gênocídio, mas é algo que a gente precisa falar sobre porque a gente sabe o quão sério é. O que eles querem é exatamente que a gente não fale sobre. Porque se a gente fala, a narrativa se torna invisível. Então, por mais difícil que seja, falem sobre, compartilhem conteúdo sobre, compartilhem o conteúdo da FEPAL, para que as pessoas descubram essa outra perspectiva, essa outra narrativa, que muitas vezes não chega nelas, não chega pela mídia hegemônica. E para as pessoas da comunidade judaica, por mais que sejam ótimas pessoas, às vezes o discurso que chega é enviesado. E aí a pessoa, ela precisa ter contato com o outro lado para ela descobrir que o outro lado existe. Então ajudem o outro lado a chegar nas pessoas, ajudem o lado das pessoas da Lapestina a chegar nas pessoas. É isso.